Que história é essa de que o Vasco quer a contratação de uma joia do Boca Juniors? Vem da Argentina a informação de que o Cruz Maltino monitora a situação de Di Lolo, zagueiro de 22 anos de idade, titular absoluto do Boca Juniors, e ele esteve nas 6 partidas que o Boca disputou, por exemplo, na Libertadores. Cláusula de rescisão de 100 milhões de reais. Jogador com passagem por seleção de base da Argentina, temporada de 19 jogos e 2 gols. Informação que surgiu na Argentina foi confirmada por setoristas do Vasco. Houve uma sondagem ao staff do atleta, ainda com negociações embrionárias. Mas dá para dizer que a chance desse negócio avançar é muito pequena. Isso porque hoje o Di Lolo está avaliado em 7 milhões de euros. E para negociá-lo com o Vasco, certamente o Boca exigiria uma compensação financeira ainda maior. O que é realidade para o Vasco hoje é a extensão do contrato de empréstimo com o Robert Renan. O atleta fica até o fim da temporada, não vai haver a necessidade da compra do jogador, que custaria mais de 8 milhões de euros. Vou te contar quanto cada clube brasileiro que teve jogadores convocados para a Copa do Mundo vai receber por dia da FIFA como uma espécie de compensação. Antes, só lembrar que o Brasileirão se tornou a 11ª liga com mais atletas relacionados para o Mundial. Foram 32 jogadores, sendo 7 para a seleção brasileira. Você sabe, cada clube que tem jogador convocado recebe uma diária de 11 mil dólares da FIFA. E essa grana continua sendo paga até que a seleção desse atleta esteja em disputa no Mundial. O Flamengo vai ser aquele que mais vai arrecadar. Foram 9 jogadores convocados, ou quase 500 mil reais por dia. Palmeiras aparece na segunda colocação com 7 atletas convocados e 387 mil reais. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado, o terceiro que mais arrecada. Foram 4 jogadores convocados e 221 mil reais. Internacional e Grêmio, com 2 atletas cada, vão ficar com 100 mil reais, 110 mil reais por dia. Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco da Gama, com 1 atleta cada, terão direito a cerca de 55 mil reais. Moisés Lima: Nicola, você sabe informar se o Coutinho se aposentou ou não? Ainda não tomou a decisão, tá? Existe uma possibilidade de aposentadoria. Quando ele anuncia a saída dele do Vasco, é algo que surpreende até as pessoas mais próximas, porque toda a vida do Coutinho estava sendo montada para que ele continuasse com a família no Rio por muito tempo, com um instituto local, com uma casa que ele havia acabado de construir, enfim, ele acabou pegando todo mundo de surpresa com essa decisão. O Thiago perguntando sobre Inestrosa. A situação do Inestrosa no Vasco ficou bem ruim, tá? Ele não tem conseguido jogar bem, investimento de 30 milhões de reais. Outro dia a torcida pegou pesado com ameaças contra ele. Enfim, eu não descartaria que o Vasco procurasse clube para o Inestrosa, apesar de o Pedrinho, coisa de uns 15 dias atrás, me garantir que não tinha intenção de negociá-lo. O que está acontecendo na venda da SAF do Vasco, com essa história da 777? Cara, todo mundo tentando atrapalhar, né? Agora é a 777 Carioca, que é a versão nacional da 777 Partners. Nicola, você me diz, você é a favor do Neymar na seleção sem condição de jogo e tantos aqui à disposição? Cara, se eu soubesse que ele não tem condição para jogar a Copa inteira, eu não seria a favor. Mas o que se sabe é que ele está fora do amistoso contra o Egito, tem poucas chances de jogar contra o Marrocos e a partir do jogo contra o Haiti já está à disposição. Então, assim, se abre mão do Neymar, sendo que ele vai ficar no máximo de fora de um jogo. Nicola, mas ele vai voltar em qual condição? Não vai voltar numa condição boa. Mas o Neymar é muito, na minha opinião, ele é muito diferente de todos. O Neymar, por exemplo, com o Rafinha de um lado e com o Vini Júnior do outro, ele pode colocar esses caras na cara do gol o tempo inteiro. Então eu prefiro ter o Neymar do que qualquer jogador que ficou fora da lista. João Pedro ou Neymar, eu prefiro ter o Neymar. O João Pedro, por exemplo, fez 6 jogos pela seleção, não marcou nenhum gol. Quem mais? O Pedro do Flamengo. Cara, o Pedro nunca conseguiu arrebentar com a camisa da seleção brasileira. O Neymar já foi protagonista de Copa do Mundo de 2022 e ele estava classificando a seleção e em 18 ele foi mal, né? Já Tietê está de saída do Vasco, atleta que é pretendido por outros clubes desde a primeira janela de transferências no Brasil. Há quem garanta que ele até já retirou seus pertences no centro de treinamento Cruz Maltino. Leila Pereira está de saída do Palmeiras.
Seu mandato termina em dezembro de 2027 e a dirigente já afirmou que não pretende mais mexer com aquela história de um terceiro mandato ou uma segunda reeleição, algo que lhe causou enormes problemas internos. Pessoas importantes que sempre a apoiaram dentro do Palmeiras foram radicalmente contrárias a essa mudança do estatuto. E nas últimas entrevistas, Leila Pereira admitiu que pretende continuar no futebol, ainda que distante do Palmeiras. Um dos cenários seria a de compra de um clube. Ela deu a entender nessas últimas entrevistas que não gosta desse processo de eleição, disputa por votos, de ter de fazer lobby, algo que ela fez muito bem antes de se tornar presidente do Palmeiras. Hoje, ao que parece, ela já não gosta mais dessa história. E diante desse cenário, para ela, o mais natural seria adquirir um clube, torná-lo profissional, uma SAF, para que ela pudesse tocar o time do jeitinho que ela entendesse ser melhor. Vale a lembrança de que Marcos Lamacchia, enteado dela, o Marcos Lamacchia é filho do marido da Leila, o José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa. O Marcos Lamacchia tem negociações avançadas para a compra do Vasco. Só queria contar mais uma curiosidade: antes de se tornar esposa do Lamacchia e, por consequência, torcedora palmeirense como o marido, a Leila Pereira era vascaína. E a reformulação no Vasco promete ser grande. Tudo porque Pedrinho, presidente do clube, e Admar Lopes, o executivo de futebol, andam bem preocupados com o status quo do Cruz Maltino nas últimas rodadas. O time só venceu 2 dos últimos 10 jogos no Brasileirão e entrou na zona do rebaixamento. Além disso, o estado entre torcida e elenco é dos piores. Depois da derrota por 1-0 para o Galo, em São Januário, muitas críticas, provocações e ameaças ao técnico Renato Gaúcho e a jogadores. Matheus França já foi devolvido ao Crystal Palace, permanência completamente descartada. Dá para dizer que o Robert Renan dificilmente permanecerá. A opção de compra no vínculo de empréstimo dele é de 8 milhões de euros. Tietê e Inestrosa também podem sair em caso de boas propostas. E enquanto isso, em meio às negociações com Marcos Lamacchia, o filho do dono da Crefisa, o Vasco tenta melhorar seu elenco de olho no segundo semestre. Para você, quais são as posições mais carentes do Cruz Maltino hoje? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Fala, rapaziada boa, chegamos aí com mais um giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando do Vasco da Gama. Desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você receber as principais informações e notícias do clube maior do Brasil. Então, um grande abraço para você, não siga para mais e até o próximo vídeo.